Nós hoje vamos falar sobre o tema que nos foi ofertado, né, para a gente fazer reflexões. Acho que é um tema muito caro ao coração de todos nós, mas quando a gente fala a respeito do óbvio, o Emmanuel diz que o óbvio é bom, ajuda a reforçar, né, as nossas energias, ajuda a que a gente fique mais focado nas nossas atividades espirituais, no nosso progresso espiritual. Muitos irmãos também estão junto a nós do campo espiritual e precisam ouvir, né, essas palavras que nós estamos trazendo aqui, reunindo dos livros, dos textos que nós colecionamos. Então esperamos que seja útil para o fim, né, que nós temos nessa noite. Nós acreditamos que um dos mais contundentes ensinamentos do Cristo foi o do serviço ao semelhante. E a doutrina espírita, ela amplifica este preceito e nos auxilia a compreender do que se trata esse verbo servir e qual que é a sua utilidade para o espírito imortal. Na literatura espírita, usualmente nós encontramos referências a este fundamento, como, por exemplo, nós trouxemos aqui alguns pensamentos do espírito André Luiz, que ele relaciona na obra Agenda Cristã. Nós encontramos lá, por exemplo, servir sem recompensa. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Você chamará a Jesus Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. O cristão é chamado a servir em toda parte. Em todos os ângulos do caminho encontraremos sugestões do Senhor desafiando-nos a servir. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na terra mesmo. Então, por essas frases que nós selecionamos, nós temos uma ideia da dimensão da importância deste conceito do servir, mas achamos interessante que, inicialmente, nós façamos uma distinção entre o trabalho e o serviço ao semelhante. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o pensamento de que Deus fez do trabalho uma obrigação, a fim de que o homem exercite a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. E que o trabalho é lei da natureza, por isso é uma necessidade. Os animais fazem um trabalho sem progresso, conservação e sobrevivência. Já o homem visa um duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da sua faculdade de pensar. Observa-se, entretanto, que o trabalho dos animais também concorre para o objetivo da natureza. Então, por essas frases que nós reservamos, estamos mostrando como que o trabalho faz parte da lei de Deus, da lei natural, e sua importância para todos nós, espíritos em evolução. Vamos prosseguir com mais pensamentos. Se Deus houvesse isentado do trabalho o corpo do homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado
do trabalho à inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho de tuas obras, e terás delas o mérito, e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Portanto, o trabalho é uma necessidade evolutiva. Para que a gente encontre ainda mais fundamentos a respeito dessa ideia, vamos nos dirigir ao Livro dos Espíritos. A questão 647, proposta da seguinte forma por Kardec e respondida pelos espíritos superiores que o assessoraram na codificação. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, nós vemos aí a motivação para que nós tenhamos em mente que o trabalho é importante para nós como uma necessidade e porque, em função dele, vai incrementar as nossas necessidades e os nossos prazeres, os nossos gozos, a nossa satisfação pelo trabalho. E na questão 675, Kardec propôs: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais. E os espíritos respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o nosso trabalho ele é exercido por todo o nosso ser. O espírito, a inteligência, o princípio que nos mobiliza, e o nosso corpo, onde nós podemos exercer a força, interagir no campo material. Na 676, Kardec questionou por que o trabalho se impõe ao homem. E os espíritos responderam: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então nós nos enganamos muito quando chega para nós aquele tipo de pensamento que o bom para nós é o descanso, ficarmos à toa, né, sem fazermos nada. Então, as pessoas que valorizam isso ao extremo estão caminhando para o antissistema, ou seja, na direção contrária à evolução do espírito. Eu tinha um colega que ele brincava, quando nós trabalhávamos juntos em nossa empresa, ele falava assim, às vezes ele ficava meio desesperado com o que ele estava fazendo, ele falava: ai, que vontade de dormir 10 anos e acordar aposentado. Por quê? Porque é esse princípio mesmo que mobiliza muitas pessoas, né? Até associando a aposentadoria, aquele momento que nós não vamos fazer mais nada, vamos ficar à toa. E isso, para o espírito humano, é de fato uma tragédia, uma estagnação. Nós precisamos mesmo nos alinhar com o trabalho e a sua utilidade para nós e para as outras pessoas. E o Kardec pergunta na questão 679 o seguinte: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Então, os espíritos respondem assim: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme
aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Muito interessante esse conceito, né? E devemos lembrar que o nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo evolutivo, o espírito a quem nós devemos nos inspirar no caminho em direção a Deus, em direção à luz, ele deixou para nós uma frase que foi registrada por Mateus no capítulo 8, versículos 18 a 20, que ficou assim: vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para a outra margem do lago. Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu, e aí que vem a frase que nós queremos destacar: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus anuncia que o trabalho dele em favor da humanidade, da nossa educação espiritual, era um trabalho interminável, que ele não tinha nem morada certa, que ele dá como exemplo os animais, né, as raposas e as aves que têm lá seus ninhos, suas tocas, para mostrar os endereços fixos que nós mesmos temos. Mas que o trabalho dele, né, porque ele diz o Filho do Homem, era como ele referia a si mesmo no hebraísmo, querendo dizer que ele não tinha onde descansar, porque o trabalho era incessante. Como modelo para a humanidade, nós podemos nos inspirar nessas palavras de Jesus. Nós entendemos ser bom e necessário para nós, nesse estudo que estamos fazendo, nós imiscuirmos as nossas próprias palavras alguns textos, como, por exemplo, este que nós reservamos aqui de Emmanuel, que nós gostaríamos de ler, porque está no livro Caminho, Verdade e Vida, justamente no capítulo 4, logo no início, tem uma lição chamada Trabalho. Vamos ver o que Emmanuel trouxe para nós com suas palavras, com seu pensamento. Diz ele: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da, entre aspas, morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e à sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então, nessa mensagem, que na verdade ela tem como referência aquela frase das raposas e das tocas, que nós não relemos, mas é em cima disso que Emmanuel comenta, ele explica aqui que o nosso problema não é o gênero de tarefa, porque para o plano superior não importa se nós somos médicos neurocirurgiões ou se nós somos varredores de rua, se nós trabalhamos na limpeza de latrinas, porque nada disso importa. Tudo dignifica o homem, desde que ele faça com amor, com dedicação, com seriedade. Então, cada um de nós recebe um talento e precisa multiplicá-lo. E para a espiritualidade superior, o que importa
é que nós cumpramos as nossas tarefas, o nosso trabalho, com dedicação, com honra e dignificando Deus através dele. Então, nós aprendemos aqui que o trabalho é realmente uma obrigação evolutiva que todos nós, espíritos, encarnados, desencarnados, estamos sujeitos. Mas agora nós gostaríamos de começar a explorar como dissemos, dos mais significativos ensinos da doutrina espírita, que ela nos auxilia a compreender que trata-se justamente do serviço ao semelhante, ou seja, quando o trabalho é feito por nós em favor das outras pessoas, feito por amor, desprovido de qualquer interesse pessoal, que não o de ajudar, dignificar, honrar e respeitar as necessidades do próximo. É a perfeita assimilação da quinta bem-aventurança de Mateus: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. O que é a misericórdia? É a compaixão pela miséria do próximo. Então é um momento que eu deixo de me preocupar comigo mesmo e vou focar as minhas atenções nas necessidades do semelhante. Então essa bem-aventurança, sendo que as bem-aventuranças são todas elas degraus evolutivos que nós precisamos galgar, essa bem-aventurança ela é alcançada justamente quando o espírito compreende o verdadeiro sentido, da caridade e sua absoluta necessidade como recurso para progredirmos em direção a Deus. Por isso nós acreditamos que nos mundos ditos superiores não existe a caridade como nós compreendemos aqui, porque para nós parece que a caridade é algo especial, feito por poucas pessoas ou em momentos especiais que nós dedicamos para o próximo, que em geral são poucos os momentos, não é? Então imaginemos que nos mundos superiores a nossa preocupação e dedicação ao próximo é um dever natural que estará acontecendo o tempo todo. Então, talvez não haja necessidade de haver esse destaque para a palavra caridade. Nós precisamos ter esse conceito aqui ainda, E é no Mestre Jesus que nós encontramos a fiel aplicação desses princípios pela força de suas palavras e pela força dos seus exemplos. Vamos então citar mais um trecho do Evangelho, no capítulo 10 de Marcos, dos versículos 43 a 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua alma para a libertação de muitos. Então é aquele trecho do ensino de Jesus dos convidados, dos primeiros lugares, quando ele mostra que nós precisamos ser os servos de todos, como ele, que é o Cristo de Deus, o Cristo que significa o Espírito puro, ungido, que está muito, muito evoluído à nossa frente, mas que nós no Espiritismo entendemos que foi criado, como diz o Livro dos Espíritos, simples e ignorante, como todos os espíritos. Jesus disse: não vim destruir a lei, ele não iria fugir a essa regra para si próprio, só que nós não sabemos a origem de Jesus e como é que foi a sua evolução. Temos certeza de que não foi por preferência de Deus, foi por mérito desse que encarnou com o nome de Jesus, mas que alcançou como espírito o patamar de Cristo, o espírito puro, a que Deus designou como missão ser o nosso diretor espiritual, governador espiritual do nosso planeta. Então o Cristo, ele explicava nessa lição aos seus discípulos que a legítima grandeza não é essa da convenção humana, com os seus altos postos associados a honrarias vaidosas e aos trajes de virtuosos. Ao contrário, essa legítima grandeza
de estar nos primeiros lugares espiritualmente falando, advém da nossa humildade, quando o espírito se coloca em plano secundário diante das necessidades do próximo. Então Jesus nos ensinou a sublime lição da humildade e do serviço, que infelizmente nós ainda não aprendemos, mesmo depois de mais de 2000 anos da presença do Cristo entre nós, encarnado entre nós. Ou seja, é a vitória do Espírito conquistada pelo serviço prestado às outras pessoas, ao próximo, ao semelhante. E o exemplo mais vivo e palpitante que nós temos é o próprio caso de Jesus, que assumiu uma missão especial na sua encarnação na Terra. Porque essa vinda de Jesus, essa vinda especial do Cristo, foi para servir e não para ser servido, como ele destacou, fato que ele vivenciou exaustivamente diante dos seus discípulos, e o legado ficou para nós através dos registros evangélicos. Então, aqueles que seguem o Cristo têm como essencial servir através do amor e amar através do serviço. E essa é a realidade profunda que precisa ser assimilada por nós. Sem isso, a nossa evolução não será possível. Jesus levou isso a um extremo inimaginável, pois além do serviço que ele prestou à humanidade, como diz o Evangelho, ele deu sua alma para a nossa libertação, através dos seus exemplos e dos seus sacrifícios. Então, muitos realmente aproveitaram esse caminho que ele abriu, mas nem todos aproveitaram. Muitos caminharam e caminham ainda, e quando falamos isso, devemos nos olhar no espelho, né, ver o que nós mesmos andando fazendo, todos nós, pelas estradas largas das ilusões, pelos campos abertos do prazer, sem sequer desconfiar que estamos passeando às tontas, sem direção segura, e que desse jeito não alcançaremos a evolução, ou seja, podemos perder a nossa reencarnação se não encontrarmos esse caminho através desses ensinos de Jesus. Então, quantos de nós não despencamos ladeira abaixo, né, aos trambolhões, arrastados pelas paixões que nos enceguecem, pelos vícios que nos ensurdecem, pela indiferença que nos paralisa. Mas também muitos já se libertaram. São os que esqueceram de si ou que esquecem de si mesmos, os que deixam de existir e se transformam em pão para alimentar a fome da humanidade, e estamos nos referindo à fome física, à fome intelectual e à fome espiritual. Esses transubstanciam o seu sangue, digamos assim, né, naquele simbolismo evangélico, em vinho de sabedoria, em vinho de santidade, em vinho de amor, para inebriar as criaturas com o misticismo puro da plenitude crística. Olha que pensamento bonito. Pois apresentam a todos como mestre apenas o Cristo de Deus. Então vivenciam o Cristo e o apresentam através dos seus exemplos de vida. Eles mesmos, esses que conseguem alcançar esse nível, desaparecem, ou seja, ficam no anonimato total. A sua personalidade morre. É como disse Paulo naquela carta aos Gálatas: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, o Cristo surge em meu lugar. Eu me apago para que o Cristo se manifeste. Então o seu intelecto se cala para erguer a voz do Cristo, as suas emoções se apagam para que só brilhe o amor do Cristo, e através desses que são esquecidos, mas que realmente agem e manifestam o Cristo por si mesmos, os homens, através deles, experimentam o pão vivo, né? Aquele pão que vem do céu, que é o próprio Cristo, e vivenciam essa verdadeira aliança com os planos superiores
e essa aliança vai retemperar as suas energias e vai elevá-los às culminâncias da perfeição, porque eles mergulham realmente nas profundezas da humildade e do amor. Então nós fazemos essas colocações, sabemos que a nossa própria posição está distante disso, mas nós precisamos dessas palavras para nos inspirarmos. Podemos, por exemplo, nos inspirar no exemplo de humildade de Jesus, que o Evangelho de João, o Evangelho espiritualizado de João, deixou registrado no capítulo 13, dos versículos 4 a 9. Ele disse assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Que bom que Pedro entendeu, né, o processo. Então, nessa passagem, Pedro é a representação da nossa personalidade típica, a personalidade humana, preocupada com as posições relativas que o orgulho faz vislumbrar, que nós enxerguemos, né? O maior e o menor, o senhor e o escravo, o superior e o inferior. Mas o Cristo sabe que Pedro ainda não é capaz de compreender, que nós todos somos iguais perante Deus, porque nós todos possuímos a mesma centelha divina. E essa centelha ela é pura. A nossa personalidade é que abafa essa centelha. Então, por isso, Jesus diz: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Porque ainda era preciso que Pedro, assim como nós ainda precisamos, progredisse espiritualmente um pouco mais, progredisse moralmente um pouco mais, para ser capaz, ou sermos capazes de entender que justamente é pela humildade que se alça o mais elevado grau evolutivo. E Jesus explica: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Ou seja, você precisa compreender, aceitar e praticar essa humildade, que é uma lição fundamental do Cristo, e assim você poderá alcançar a sua própria cristificação. Então é como se disse Jesus, ou Cristo, para nós: para que nós nos cristifiquemos, precisamos caminhar pelo caminho da humildade. Então tem uma mensagem do Carlos Torres Pastorino, na obra Sugestões Oportunas. É uma lição que se chama Estradas. Nós gostamos demais, nós vamos ler apenas o começo dela, que ele vai mostrar esse caminho para nós. Ele escreveu assim: o serviço é o caminho da humildade, a humildade é o caminho do perdão, o perdão é o caminho do amor, o amor é o caminho da perfeição, a perfeição é o caminho da divinização. Aí ele conclui: vemos por aí que Deus é encontrado desde que se penetre a primeira porta, que é a do serviço. Não é, pois, nos salões aristocráticos que vamos encontrar Deus. Aí moram as personalidades vaidosas, cheias de si e vazias de espírito. É na porta do serviço humilde que encontraremos o espírito das individualidades superiores, já despido de vaidades e preconceitos. Então, essa lição do Cristo, do serviço através da humildade para alcançar o topo, ela é maravilhosa. E o Pastorino transmitiu muito bem, né, para nós através dessa lição no livro Sugestões Oportunas. O Martins Peralva, que foi um grande escritor, tarefeiro
lá do Célia Xavier, da União Espírita Mineira. Ele tem um livro chamado Estudando o Evangelho. Ele traz um pensamento nesse livro dizendo que a nossa encarnação é como um dia de trabalho, que nós, para alcançarmos resultados positivos e proveitosos, nós precisamos de observação e de esforço. É o esforço individual que deve começar pelo autodomínio, com a disciplina dos nossos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso para exterminarmos as nossas próprias paixões. E que nós devemos recordar que o supremo objetivo do homem na Terra é a nossa própria renovação intelectual, moral e espiritual. E como é que nós vamos alcançar essa renovação? Então, o Martins Peralva, ele propõe 3 recursos facilitadores: o Evangelho, que é o caminho, que é a direção, conhecemos a verdade, que é eterna, e pensarmos na vida, que é o nosso alimento. E qual é a única exigência para nós conseguirmos conquistar essa renovação? A única exigência se chama boa vontade. Aí nós fizemos uma pausa e encontramos um pensamento de Emmanuel no livro Pão Nosso, que diz assim: o Espiritismo não é mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significado de ordem moral para as criaturas. Não é apenas convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem. Então nós estamos procurando alinhar pensamento de vários espíritos. Pegamos aqui o do encarnado, que é o Martins Peralva, e agora buscamos esse do Emmanuel, mostrando para nós o que é a doutrina espírita em nossa vida, afinal de contas. Então o Martins Peralva volta e fala assim: para que o homem se renove, ele deve estabelecer um programa tríplice, no qual, para a sua realização íntima, para o brilhe a vossa luz, como orientou Jesus, ele deve se basear no estudo, na meditação e no trabalho, entendendo que a meditação aqui é a reflexão sobre o que nós estudamos. Então, o estudo é o plantio, é a aquisição de conhecimento. A meditação é a adubação do terreno, é quando nós vamos meditar, pensar, refletir sobre aquilo que nós aprendemos, a irrigação da nossa mente. E o trabalho é a colheita, é a ampliação das nossas qualidades superiores. Então, quando o homem se instrui e trabalha, ele demonstra equilíbrio no seu aprendizado. E aí vem a importância, portanto, da aquisição de conhecimento, do estudo, com base para uma elaboração de um trabalho de aperfeiçoamento. Então, apenas desejar se aperfeiçoar não é suficiente. É preciso do esforço, do trabalho, da leitura, do aprendizado, para que a nossa mente comece a pensar de forma diferente dos nossos próprios pontos de vista. Nós temos que alcançar o pensamento da espiritualidade superior. Então, o conhecimento para nós é como se fosse uma porta que vai nos auxiliar na compreensão até das nossas próprias imperfeições. Entender que nós não estamos sujeitos às penas eternas com os erros que nós já cometemos ou que ainda possamos cometer, não é? Então, sem essas nobres referências externas, nós vamos ficar à mercê das nossas próprias ideias, como dissemos, dos nossos próprios pontos de vista, e não será possível nos situarmos evolutivamente diante da vida. Com a reflexão, com a meditação, nós vamos exercitar o aprendizado através da comparação do que nós aprendemos com o que nós temos feito e estabelecemos para nós próprios um programa de mudanças. Daí podemos partir para o trabalho, O trabalho que pode ser um trabalho material, que vai nos ajudar a cumprir os nossos deveres, para com
nós mesmos, para com a família, para com a sociedade, para que nós vamos, através do qual nós vamos também obter o alimento, a segurança, o bem-estar, o trabalho espiritual, quando nós vamos exercer a fraternidade para com o próximo, aperfeiçoar os nossos conhecimentos sobre a alma imortal, e o trabalho moral, para a aquisição das qualidades elevadas e para nós sublimarmos aquelas que nós já adquirimos. Então é interessante que tanto maior será a nossa obrigação de sermos úteis aos semelhantes, quanto mais ocasiões de praticarmos o bem o nosso adiantamento nos proporcionar. Então, olha só, se ao estudar, meditar e praticar, nós elevamos o nosso adiantamento, aos poucos nós ampliamos as ocasiões de nós praticarmos o bem. Não é à toa que Jesus disse, né? Que muito será pedido àquele a quem muito houver sido dado. E se nós tivermos dúvida, por exemplo, um homem rico, ele está isento do trabalho material? Não. Ele pode até estar isento do trabalho material porque ele não tem necessidades materiais, mas ele não está isento de ser útil, de aperfeiçoar a sua inteligência. Então, cada um de nós se enquadra numa situação e cada um de nós pode ser útil de acordo com as suas faculdades. Só realmente o egoísta que não encontra ensejo, né, oportunidade de ajudar. Então, fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas é ser útil em qualquer situação. E aí vem nos dizer também esse pensamento que o nosso insulamento, se nós nos isolamos da sociedade, se nós não procuramos saber o que as pessoas estão necessitando e como que nós podemos ajudá-las, nós estaremos nos reservando a uma satisfação egoística, uma fuga egoística. É uma reclusão para fugir, quando, na verdade, nós devemos nos espelhar no Mestre Jesus, que sempre procurou as pessoas nas mais diversas condições, desde os mendigos, as prostitutas, os publicanos, até os doutores da lei, até as autoridades, né, da sua época. Ele tentou interagir com todas essas pessoas. Então, nós devemos compreender essa necessidade de nós atuarmos dessa forma. No livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, no capítulo 8, que é intitulado Bom Ânimo, ele diz que Jesus comenta da seguinte maneira ao apóstolo Bartolomeu: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Ou seja, estamos sempre em condição de realizar um trabalho útil através de dar o nosso ouvido, de falar alguma coisa que auxilie, de fazer algum tipo de doação, estejamos no momento de atividade ou de descanso, não é? Então, tudo isso para nós é muito importante. Claro que nem sempre nós estamos preparados para pôr em prática o que nós aprendemos através dos livros, das palestras, dos cursos, relativamente ao nosso relacionamento com o próximo. Muitas vezes nós vamos precisar daquela famosa disciplina, como foi registrado pelo espírito André Luiz, que a disciplina antecede a espontaneidade do amor. Então, nós precisamos de nos disciplinarmos para que a coisa se torne espontânea. Essa ajuda, esse serviço ao próximo, se torne algo mais natural para nós. Então, nós podemos pôr em prática esses ensinamentos em qualquer ambiente. Mas, sem dúvida alguma,
o apoio da casa espírita é fundamental para nós. É fundamental. Quando a casa espírita está numa condição presencial, muito mais naturalmente, nós sabemos que através das tarefas voluntárias que nos são oferecidas, nós temos ali oportunidade de realizar coisas que no nosso dia a dia a gente nem imaginava que conseguiríamos fazer. Nós temos o benefício de conviver com pessoas que às vezes nós ainda não conhecíamos, de sermos estimuladas por elas, de travar contato com as dificuldades pelas quais elas passam. Então não fica só no campo das minhas dificuldades, eu vou compartilhar aquele momento e me sentir motivado a fazer igual, a doar. Então a Casa Espírita ela oferece oportunidades de trabalho e agora nesse momento do isolamento social, o trabalho da Casa Espírita muitas vezes ficou restrito a esse campo da atividade virtual. Mas o trabalho pode ser exercido, como nós vimos, pelo nosso intelecto, pelo nosso sentimento. E por isso é importante esse envolvimento nosso com as atividades, porque quando a gente se desliga totalmente, como nós temos acompanhado muitas pessoas, né, que eram do nosso campo de trabalho, em reuniões que nós participávamos presencialmente na casa, quando entrou a atividade virtual, se desligaram do grupo. Muitas vezes nós percebemos alegando dificuldades que não teriam o menor sentido, porque hoje nós sabemos que, a não ser que a pessoa não tenha condições mesmo de ter lá um aparelho para ela se comunicar, né, pagar uma conta de telefone, mas às vezes alegando dificuldades tecnológicas que muitas vezes qualquer familiar tem condição ali de ajudar e mostrar como que faz. Então as pessoas muitas vezes se desligam dessa atividade em grupo e perdem a sintonia com o trabalho em conjunto, o trabalho coletivo, que na verdade é um coletivo entre encarnados e desencarnados. E quando acontece esse trabalho conjunto, quem é beneficiado? O próprio centro espírita, que precisa contar com a ajuda de voluntários, não temos dúvida alguma disso. Os carentes e necessitados, que são beneficiados diretamente pelas ações dos voluntários, e naturalmente nós mesmos, pela chance de nós colocarmos em prática aquela máxima, que a fé sem obras é morta. Além disso, como trabalhadores, nós vamos receber o sustento espiritual. Nós gostaríamos de encerrar com as palavras de Emmanuel novamente, lendo uma mensagem que nós gostamos demais, que está no livro Pão Nosso. Acho que é a mensagem número 4, pelo que nós anotamos, também é capítulo 4 do Pão Nosso, intitulada Antes de Servir, e que vai comentar o seguinte versículo: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, em Mateus capítulo 20, versículo 28. Então Emmanuel diz assim: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta
do usufrutuário da morada terrestre, porque o Supremo Senhor, em tudo, sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos.